Então, que atividades concretas você pode fazer na sua sala de aula, né, para que as crianças consigam aprender? Na sua sala de aula, na sua casa, com seu aluno, enfim, onde você tiver, para você conseguir dar conta desses alunos. Então, existe um conjunto de atividades que devem ser feitas no contexto desde o pré-escolar, desde a educação infantil, antes das crianças estarem alfabetizadas, estarem no processo de alfabetização, né? E essas atividades são relevantes para prevenir as dificuldades de aprendizagem que podem acontecer no futuro. Dificuldades na leitura, dificuldades na escrita. A gente deve começar com atividades, com unidades mais destacadas aí do ponto de vista perceptivo. Então, unidades mais fáceis, unidades mais aparentes, né? Com rimas, com sílabas e que podem fazer jogos de detecção aí de rimas, de rimas diferentes. Palavras de produção de filmes, de análise de frases, de análise de sílabas, de jogos. E jogos você pode usar vários formatos. Tem aqueles joguinhos, parece um reloginho com ponteirinhos. E esses ponteirinhos, eles apontam para uma sílaba, apontam para outra sílaba. Você pode usar jogo de cartinhas, né, onde as crianças vão identificar as palavras que começam com a mesma sílaba. Então você coloca uma imagem e coloca as sílabas. E a criança vai identificar qual é a sílaba que começa o nome daquela imagem. Né? Então ela vai identificar as palavras que começam com a mesma sílaba. Então, por exemplo, dentro desses reloginhos. Então, como eu falei, o reloginho está aqui com os ponteirinhos. Então, dentro de um relógio você pode colocar um cavalo, uma caneta, uma panela e um palhaço, por exemplo. Então, cavalo, caneta, com fonema K. Panela e palhaço com fonema Pá. Né? Mas em imagem, não em palavra. Você vai colocar só imagem. Né? E as palavras não vão aparecer escritas nesse momento. Então, cada uma dessas palavras orais, no caso, que a criança vai dizer, ela vai dizer uma palavra de cada vez e vai dizer devagarinho, um pedacinho de cada vez. Se ela tiver dificuldade, né, você pode ir apontando as que começam com a mesma sílaba. Então, você vai botar o ponteirinho do reloginho lá no vaca. Ela vai ter que identificar a palavra do cavalo. Ela vai ter que identificar como é que fala, como é que escreve, quais são os que têm um fonema igual, quais são os que têm um fonema diferente. Ela vai botar os ponteirinhos no fonema igual, depois ponteirinho no fonema diferente. E aí, nesse contexto, exatamente porque tem um conjunto aí de estudos que mostram que a consciência fonológica, em particular a consciência fonêmica, né, nos programas de treino da consciência fonológica, né, quando esses conhecimentos estão associados ao conhecimento de letras, eles trazem mais benefícios. Então, assim, no primeiro momento, você faz imagem, você faz só a figura, você trabalha oralmente. Quando ela já tiver entendido oralmente, quando ela já tiver entendido com a figura, você transfere isso para o escrito. Então, eu sugiro, por exemplo, que você faça esse reloginho, né, um com o outro. E pode ser feito aí com palavras que tem a sílaba inicial que coincide com o nome da letra. Por exemplo, você pode botar 4 palavras. Rita, rena, medo e mesa, por exemplo. Então tá lá, Rita, rena, medo e mesa. Você vai dizer as palavras e você vai pedir para a criança para dizer o primeiro pedaço. Re, né? E aí, o que é isso, né? Qual é o outro pedacinho? Então, você tem o primeiro pedaço, re-na. Então, qual é o pedacinho que vem depois? Na. Se você tem ri-ta, você vai falar o primeiro pedacinho, qual é? Ri. E depois, qual é o outro que vem? Né? Então, começa da mesma maneira. Esse primeiro pedacinho, mesa, é igual ou diferente do re? Me é igual ou diferente do re? Então, rena, faz a criança apontar. Rena. Né? Você mostra o re. Depois você mostra o me de mesa. Né? Que palavra você quer escrever? Você quer escrever rede. Rede e rena, por exemplo. Qual é a letra que você acha que fica melhor? O R, o pedacinho do re ou o pedacinho do me, da mesa? Então, do ponto de vista fonológico, parece, né, idêntico, mas não é.
né? Ou em termos de dificuldade, muitas vezes as crianças têm dificuldade nessa abstração fonêmica. E aí, para facilitar o processo de abstração fonética, você também pode fazer o mesmo tipo de exercício usando palavras com a sílaba inicial que coincide com o nome da letra, com o som da letra, né? Então, por exemplo, relógio tem reparo, regador, melão e metade. Palavras que têm o mesmo som e palavras que têm um som diferente. Então, você vai fazer o mesmo. As palavras não são escritas, você só vai falar, né? Regador, relógio, melão, metade. E você pode pedir para as crianças para dizerem a sílaba inicial e para fazer com que ela chegue ao reparo, relógio, regador. Ela vai percebendo o sonzinho do R, o sonzinho do né? E novamente você vai e apresenta as letras. Então esse sonzinho do é representado pela letrinha R. Ok? Então você vai apresentando as letrinhas. Se você quiser escrever a palavra reparo, por exemplo, ou regador, qual é o que fica melhor? O re ou o me? Então, do ponto de vista fonológico, essa tarefa é tão difícil como encontrar palavras que comecem com pá, por exemplo. Então, palhaço, panela. Mas, o que favorece aí nesse segundo exemplo, com as sílabas que começam com o nome da letra, fica mais fácil. Então, R favorece a compreensão de que as letras representam componentes orais aí das palavras. E nesse último exemplo, com regador, relógio, né, favorece o processo de abstração fonética, quando ele fala R, né? E também no nível pré-escolar, né, há estudos que indicam que se você compreender o princípio alfabético, né, você consegue, quando se trabalha essas letras, você consegue entender o princípio alfabético. Aí você pode fazer uma tarefa de identificação de fonema inicial, que fonema inicial acaba sendo relevante para entender o princípio alfabético. Você também pode fazer jogos, né, mas com a criança que tem que encontrar... A criança encontra duas palavras que começam com o mesmo fonema. Então, por exemplo, nesse caso, convém aí você ter algum cuidado com as palavras que são usadas. Ou seja, é mais fácil abstrair o fonema inicial em palavras que começam com F, ou né, fricativos, vibrantes, do que palavras que começam com sílabas oclusivas. Né? Então, voltando ao exemplo do relógio, se você tiver que manter esse processo, você pode usar inicialmente palavras facilitadoras, né, em que a sílaba inicial coincide com o som da letra. Então, eu tenho relógio, eu tenho roupa, eu tenho fechadura, eu tenho fita. Então, qual dos dois, né, começam pelo mesmo pedacinho? Pedacinho pequeno. Então, relógio começa igual a roupa. Fechadura começa igual a fita. Então, você faz a criança dizer, se ela tem dificuldade, pede para repetir. Roupa. Diz comigo, devagarinho, um pouquinho de cada vez. Roupa. Então, o que você está dizendo? Como é que é o pedacinho? Como é que é o nome da palavrinha que você quer? Então, devagarinho. Com esse procedimento, a gente usa palavras, né, com a sílaba que coincide com o som da letra. Tia do primeiro ano estava atrás de você. Você teve a dúvida, eu fiquei com isso na cabeça, de que os seus alunos escrevem, mas não leem. Então, essa aula de hoje aqui, especialmente para você, porque a gente está falando de consciência fonológica e conhecimento das letras. E que não adianta você ter o conhecimento da letra, saber escrever, se você não souber, da criança, né? Se a gente não souber fazer essa representação do som que a letra, né? O som que a letra representa. E qual é o som que é representado, qual é a letra que representa aquele som. E qual é o som que é representado por aquela letra. Então, existem atividades que a gente pode fazer para trabalhar tanto o conhecimento do som, quanto o conhecimento da letra, e para eles entenderem esse princípio alfabético. Então, por que a gente usa as palavras que começam com os fonemas que facilitam, digamos assim, né, e a expressão dos fonemas, né, a expressão dessas palavras, da vogal, né, que segue?
porque a gente deve usar palavras relativamente curtas, né? Que tem uma estrutura consoante vogal no início. Eu sou contra a mecanização da estrutura consoante vogal. Por exemplo, bolo, bola, faca, né? Consoante vogal, consoante vogal. Porque se a criança quer escrever barco, ela não consegue ler. Ela lê B com A, ba, R com C, ela não lê. Então, mas no início, para ela entender esse primeiro momento, para ela entender conjunta, essa estrutura consoante vogal é válida. O que não é válido é você continuar só com ela. Então, o fato de pensar nesses vários componentes vai favorecer a evolução das crianças nesse tipo de tarefa em que se espera da criança, né, onde a gente treina a criança para identificar o fonema inicial das palavras, né, e palavras que começam pelo mesmo fonema. Então, tem também nesse nível, né, com essa sequência de jogos, de sílabas, de análise, de síntese, você pode trabalhar também a manipulação, você pode trabalhar jogos de identificação do fonema inicial, e com essa sequência você vai construindo aí programas de treino e programas de consciência fonológica. Então, resumindo aqui, vou tentar explicar melhor. Assim. O que a gente vai fazer na sala de aula? Como é que a gente vai desenvolver a consciência fonológica para que a criança tenha consciência das letras? E como é que a gente vai trabalhar as letras para que a criança entenda essa consciência fonológica? Os programas aí de intervenção no domínio da consciência fonológica, genericamente, eles envolvem várias atividades que focam no treino das capacidades infantis de identificar, de detectar, de segmentar, de sintetizar ou de manipular os segmentos orais das palavras, sílabas, unidades intrassilábicas e fonemas. E assim, da mesma forma, identificar e produzir rimas e produzir aliterações. Então, um conjunto aqui de princípios para promover a consciência fonológica. Os jogos de consciência fonológica que vão desenvolver, que você vai desenvolver, tem que se iniciar por unidades fonológicas perceptivamente mais salientes, né, mais destacadas, como sílabas, como rimas. Então, coisas que as crianças percebem, coisas que sílaba tônica. Então, por exemplo, faca, bolo, bala. A primeira sílaba é a sílaba mais forte. Então, você começa a trabalhar a consciência fonológica desenvolvendo isso com palavras que têm a primeira sílaba mais forte. Nesses jogos, né, as palavras utilizadas precisam ter estruturas silábicas simples, né? Ou seja, consoante vogal, né? Sílabas com estruturas consoante vogal, como, por exemplo, cavalo. Consoante vogal. Vá, consoante vogal. Lo, consoante vogal. Então, essa estrutura de consoante vogal, para eles começarem a entender a questão da consciência fonológica. E aí, como é que você vai fazer isso? Por exemplo, jogos de manipulação fonêmica. Você pode usar jogos de manipulação fonêmica. São jogos de supressão ou de adição de fonemas, podendo criar novas palavras ou não. Então, ou seja, eu posso mexer nas sílabas, no lugar que a sílaba está. Como eu falei, chuva, tiro sh, vira uva. Sapato, tiro sa, vira pato. Eu tenho pato, eu coloco o sa, vira sapato. Então, eu tiro, ponho. Então, você pode fazer a atividade de juntar um fonema, né? Junta o fonema, a palavra e encontra uma nova palavra. Né? Vamos fazer um jogo. Se eu disser p, né? E a seguir eu disser ato, que nome de um animal eu formo? Qual é o animal? Ato, pato. Então, a consciência fonêmica, ela pode igualmente ser promovida através de atividades de escrita inventada. Né? O que é uma escrita inventada? Né? Então, essas atividades de escrita inventada podem ser desenvolvidas em pequenos grupos, começando usando palavras curtas que são referentes a nomes significativos. Nome da mãe, nome do pai, nome de um personagem de um livro, ou de alguma história que eles conhecem, de um filme. Ou palavras que tenham uma sílaba inicial coincidindo com o nome de letras conhecidas. Palavras onde a letra inicial é o nome de um dos alunos, de um dos colegas, um dos irmãos. Então, assim, palavras que tenham algum significado para eles. E aí, assim, jogos de segmentação. Como é que você vai segmentar? Jogos onde você pede para a criança
como é que se diz? Para contar o número de fonemas de uma palavra. Então, ou segmentar as palavras nos seus fonemas. Então, você começa usando palavras com estrutura consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Por exemplo, cavalo, bolo, né? Para facilitar o desempenho. E aí, nessas atividades, podem ser escolhidas palavras que venham de outras atividades, como leitura de histórias. Então, por exemplo, você está lendo a história do sapo. Contou a musiquinha do sapo, não lava o pé. Então, você pode pegar a palavra sapo e trabalhar essa palavra sapo. Também você pode trabalhar com síntese fonêmica. Você pode encontrar palavras a partir de fonemas pronunciados. Então, por exemplo, vamos fazer um jogo. Vou dizer o nome de um animal aos pedacinhos. Né? Qual é o animal? Sapo. Então, você vai falando pedacinho, sonzinho, e eles vão ter que juntar. Oralmente. Jogos de manipulação, você vai manipular os fonemas. Você pode juntar uma sílaba a uma palavra e encontrar uma nova palavra. Então você vai falar para eles: nós vamos fazer um jogo. Se eu disser ma, né, e depois disser caco, o que eu formo? Qual é o nome de animal? Macaco. Né? Ou você pode omitir uma sílaba da palavra para encontrar uma nova palavra. Então a gente tem aqui a Diana, né? Se o nome dela, se eu tirar o di, como é que fica? Que outro nome a gente forma? Forma Ana, né? Qual é o nome dessa menina? Ana. Então, só quando as crianças, né, elas começam a dispor de boas competências aí no nível da consciência silábica, é que você vai passar para os jogos baseados em unidades fonêmicas. Então, primeiro ela percebe a sílaba. A consciência fonêmica é a última. Primeiro a criança identifica na palavra o som inicial, o som final, o que começa igual, o que começa diferente. Ela percebe semelhanças e diferenças. Depois ela percebe a sílaba, o pedaço, o som da sílaba. E só quando ela percebe o som da sílaba é que ela vai começar a perceber o som, cada som que tem dentro dessa sílaba. E aí você pode trabalhar jogos de identificação de palavras que têm a mesma sílaba inicial. Então esses jogos, eles podem ter dois tipos de instrução. Então, você pode pedir para eles encontrarem pares de palavras que começam com a mesma sílaba. Então, você coloca várias palavras, quer dizer, na verdade, imagens primeiro, depois você vai fazer com palavra. Então, você coloca a imagem da vaca, a imagem do cavalo, a imagem do macaco e a imagem da cabra. E eles vão juntar o que começa igual. Então, você pode pedir também para eles encontrarem o intruso. Né? Entre 3 palavras, existem 2 que têm a mesma sílaba inicial. Qual aqui não tem? Qual aqui está diferente? Né? E ela vai ter que encontrar o intruso, a palavra que não tem nada a ver ali. Então, essas tarefas, elas apresentam mais sobrecarga mimnésica e devem ser realizadas com suporte visual. Então, você tem que botar a imagem. Você pode botar a escrita? Pode, mas o nosso cérebro enxerga imagens. Então, você vai falar, mas você vai mostrar a imagem. Então, por exemplo, jogos de cartas com imagens, né? Onde os jogadores eles vão jogar quando eles dispõem de uma carta com uma imagem, onde o nome começa com a mesma sílaba do nome representado na primeira carta que foi jogada. Então, por exemplo, com as cartinhas, né? Com as imagens. Aí um vai jogar cavalo. Só vai jogar a carta quem tiver outra palavra com K. Se, eu tenho vaca. Não posso jogar. Eu tenho cachorro. Cachorro começa igual a cavalo, então eu jogo. Eu tenho besouro, borboleta. Não. Outro tipo de jogos de segmentação silábica. Estamos falando de fonema, agora estou falando de sílaba. Contar o número de sílabas das palavras. Muitas vezes a gente fala assim, quantos pedacinhos tem o seu nome? Então, Luciana tem 4. Quantas letras tem o nome Luciana? Ele vai contar. Luciana tem 7. Então, a gente pode bater palma e contar quantos pedacinhos tem o nome macaco. Né? Ou segmentar as palavras nas sílabas, né? A palavra que você quiser. Então, o que é bom fazer? Gradualmente aí, você pode usar palavras com várias sílabas, né? E palavras monossílabas. Né? Por quê? Porque os estudos indicam que, muitas vezes, as crianças pré-escolares, as crianças da educação infantil,
elas mostram dificuldade em segmentar esse tipo de palavra. Então, se eu falo pé, ele não sabe bater uma palma só. Ele fica pé. Aí ele não entende que só tem uma. Então você fala assim, hipopótamo, hipopótamo. Cavalo, cavalo. 3. Borboleta, borboleta. Rã. Aí, então depois que ele fizer vários, aí você vai pro de monossílabo. Para ele poder entender. Não, voltamos. Indicar palavras que rimem com poema, com parlenda, né? Com o que você quiser, mas por exemplo, marque as palavrinhas, ou pinte a palavrinha que tem o mesmo som. Ou envolva o desenho das palavrinhas que terminam, dos desenhos que o som no nome começa igual, termina igual. Né? Isso tudo você pode fazer. Descobrir entre 3 palavras apresentadas aí com suporte visual, 2 que rimam ou aquela que não rima. Então eu vou lá o desenho do mamão, do macarrão e do caminhão e da borboleta. Qual que não rima? Qual que rima? Né? Jogos de síntese silábica. Você pode encontrar palavras a partir de sílabas pronunciadas. Então, você pode falar, vamos fazer um jogo, né? Vou dizer o nome de um animal aos poucos. E você vai ter que descobrir. Então, eu falo girafa. Que animal que é esse? Eles vão ter que juntar. Eu vou falar primeiro gi, depois vou falar ra e depois vou falar fá. Na cabecinha deles, eles vão ter que juntar girafa para descobrir o nome do animal. Tá ok? Esse trabalho de juntar e de separar é justamente o trabalho da leitura e da escrita. Quando eu leio, eu estou separando cada fonema. Eu vou ler cada fonema, eu vou identificar cada fonema, vou relacionar aquela letra com o som correspondente e vou fazer a leitura. Eu estou fazendo um trabalho de análise daquela palavra e estou trabalhando cada pedacinho, cada sonzinho. Na escrita, eu faço a operação inversa. Eu penso em cada som, lembro qual é a representação daquele som, coloco e eu vou sintetizando a unidade menor, até chegar num todo. Então, é importante que a gente entenda como isso acontece desde o início da infância, porque isso vai facilitar o processo de alfabetização. Isso vai trabalhar o trabalho com a alfabetização. E essa alfabetização, muitas vezes, ela pode estar acontecendo no 3º, no 4º, no 5º ano. Então, e principalmente, terem mais intencionalidade, prevenir as dificuldades de aprendizagem, prevenir as dificuldades da leitura, prevenir as dificuldades da escrita.